Vamos lá, pessoal, mais um pouco da história do combate. Tem muita gente elogiando essa série, eu achei que vocês iam achar tediosa, engraçado, mas o pessoal está elogiando, então vamos continuar, mas tem muita coisa para falar, várias histórias, né? Essa envolve combate. Cara, uma das organizações que eu fui dar aula me chamaram, né? E aí eu estava lá, né? Não tem mais paciência, saco de ficar dando demonstração. Levei na época um DVD, mandei o chefe lá, que era o Luciano, não posso falar o nome. Aí o Luciano viu o vídeo um pouquinho e falou: não, beleza. Aí ele virou para o outro cara, né? Que aí já não posso falar o nome, porque é um nome bem diferente, começa com a letra A. Foi o primeiro cara a ganhar um brevet dessa unidade, brevet do combate nessa unidade. E ele falou assim, olhou para o cara, olhou para mim: e se o cara te atacar de cima para baixo com um pedaço de pau? Falou: primeira pergunta, eu vou usar o amendolão, que é o cacetete grande, ou curto? Não, eu vou usar esse, tá, beleza. Qualquer, eu não sei qual material, né? Beleza. Então, você tem que triangular para dentro, ou seja, você vai fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento. Beleza. Mostrei lá na prática. Ah, tá. E se o cara fizesse assim? Não, tá errado. Por quê? Porque você pode perder a mão, porque o cara pode ser mais alto e acertar a tua cabeça a si mesmo, porque a arma pode ser flexível e acertar a tua cabeça. Tá? Aí ele assim, olhou pro cara, beleza. De tarde o contrato já estava feito, de semana seguinte eu já comecei o treino lá. Tem até o vídeo na internet. Né? Mas eu fiquei curioso, porque eu achei a pergunta simples, né? Por que fizeram só essa pergunta? Pois é, cara, porque estava tendo uns ambulantes ilegais, primeiro para as pessoas entenderem. Apesar dos jornais ensinarem errado, camelô, ele trabalha no camelódromo e paga imposto, e você sabe, pelo menos teoricamente, a procedência daquele material. Ambulante ilegal, ele não paga imposto, a procedência pode não vir no local legal, pode ser um caminhão virou, alguém assaltou uma caixa de correio, está botando lá para vender, né? Está assaltando o caminhão do correio, então é ambulante ilegal. Ambulante ilegal é uma coisa, camelô é outra coisa. Não vamos deixar o jornal influenciar a gente não, tá? Então o que aconteceu? Aí eles estavam lá no outro bairro aqui perto, Grajaú, no outro bairro da Tijuca, e cara, começa aquela confusão porque os ambulantes ilegais, alguns contratam policiais militares para fazer a segurança dele e alguns contratam soldados de outras unidades. Olha que coisa confusa, né? Que ambiente confuso e violento do Rio de Janeiro. Aí o cara veio com uma barra de ferro e o cara, né, da unidade que eu treinei fez isso aqui, tudo. O que aconteceu? A barra pegou aqui, o dedo dele teve uma amputação mecânica e saiu voando. Tiveram que aposentar o cara, deu uma merda. Aí eu falei: pô, bicho, mas por que o cara fez isso? Foi treinamento errado? Ele: cara, é o que está no manual, é o que ensinam pra gente. Fiquei horrorizado. Vi aquele manual. Aliás, tem alguns manuais de defesa pessoal que são realmente assustadores e outros são anacrônicos, assim, uma coisa assim absurda, tá? Tive um manual de uma das unidades de Niterói que o cara tinha assim garça, leão, tigre com a tonfa, pelo amor de Deus. Tem algumas unidades de umas forças militares que não são policiais, os caras ensinando com nome em japonês, treinando com kimono, cara, nada com a realidade do fato. Um soco assim, tem que aprender o nome em japonês, cara. Isso é uma tremenda loucura. Esse tipo de coisa foi mostrando como é que o pessoal de defesa pessoal estava bem perdido, né? Talvez ainda estejam algumas unidades, menos as unidades que eu dei treinamento e que permaneceram o treinamento lá, né? Que alguém continuou, porque como elas sempre mudam as pessoas, é assim. Não, o combate está na Marinha, o combate está assim. A gente ficou lá muitos anos, bem mais do que uma década. Mas a gente precisa voltar. Então, dependendo de uma série de outros contatos lá para poder voltar. Nada é tão simples. Não adianta você ser bom, né, se você não tiver um contato lá dentro. Então, é assim que a banda toca. Então, agora, aprende isso. Tem muita gente aí que fala que dá aula em artes, ensina artes marciais em corporações, mas eles não fazem o combate faz. Por quê? Eles chegam, cara, deixa eu dar uma aula aí de graça, demonstrativa, faz um monte de foto, faz um negócio, tá? Aí consegue. Alguns conseguem até um certificadinho, né? Ó, tá vendo? Eu dou aula ali, dou aula... Nada, cara. Deu uma aula, um curso,
entendeu? E a gente deu vários cursos, e alguns lugares foram permanentes, durante anos, 2 anos e tal. Então não é assim. E a gente tem tem nota fiscal, foi uma opção do governo, botou a combate. Então, por exemplo, opções do governo, Marinha do Brasil, opções do governo, como é que é o nome mesmo do local? Do curso, do magistério, né? Que me levou lá foi que era ministro do Supremo, o Paulo Tamburini, presidência da República, ou seja, veio da organização. A presidência da República pelo GSI, tá? Para vocês entenderem como funciona. Então, treinei a equipe de segurança lá durante bastantes dias. Eu fui com o Vitor Matoso, durante 2 dias foi também o Rafael Lima, que hoje mora em Londres, e o mestre Douglas Castro Gonzalez, que é um grande especialista, grande mesmo, especialista em presídio, porque ele faz parte do grupo tático de presídio e é o chefe lá. Muita experiência real para contar. Então, essa é a ideia do combate, tá? Então, a gente faz isso, emite essas notas fiscais dessa forma, além das empresas privadas, a VDT Security do Vinícius Cavalcante, que deve ser talvez a pessoa mais conhecida da segurança do Brasil, além do Roberto Marconi da Rede Globo. A Globo, então, trabalhei anos. Se vocês verem um vídeo, que explica, quando eu saí da Globo, agora eu vou dizer o que aconteceu depois. Depois o mestre Roberto Marconi abriu a Marconi Associados, várias organizações juntos, contratou a Combato, então a Combato estava lá na Globo, mas por intermédio do Marconi, não por intermédio da Globo. Então vários eventos, treinamento a céu aberto, fazia seleção de segurança, estava eu, teve uma vez que eu não podia ir, coloquei o mestre Clark no lugar, né? Essa é a ideia. Ok, pessoal, sobre organizações, deixa eu contar mais alguma história para preencher esses 10 minutos. No Batalhão Riachuelo, uma hora eu estava explicando que na época, o combate está sempre se atualizando, para não ficar anacrônico, né? Na época a gente tinha defesas contra americanas, hoje não precisa mais, ninguém aplica americana na rua, né? Aí o cara falou para mim que é americana, ninguém vai aplicar americana. Eu falei, olha, ninguém, hoje em dia já não estão aplicando mais, tanto que a gente deve cortar do currículo, mas se eu quiser eu aplico em você. O cara disse que não. O que eu fiz? Apertei o pescoço dele, dei um soco de leve. Ele ficou lá, eu peguei a mão dele, empurrei e fiz. Ou seja, esquece só esporte técnico. Isso é um erro muito comum que as pessoas fazem. Jiu-jitsu, luta com jiu-jitsu. Karatê, luta com karatê. Taekwondo, luta com taekwondo. Algumas artes se provaram mais eficazes porque foram para MMA, o que inclui o jiu-jitsu, o muay thai, o boxe, o wrestling, né? Acho que o judô também. Porque elas interagiram contra as lutas e fizeram um serviço melhor. Mas a maioria você continua vendo karatê lutando karatê, taekwondo. Combate não, a gente não está preocupado com o cara do combate, estamos preocupados com o cara da rua, que pode ser um cara que saiba arte marcial, ou pode ser um cara que não saiba porra nenhuma e tem um paralelepípedo na mão, pô. Entendeu? Não é a mesma mentalidade. Pode ser um cara que saiba lutar, mas não saiba lutar na rua. Pode ser um cara muito maior do que você. Tem aquelas teorias que você já sabe. Depois, aguardo para amanhã para mais uma parte da história do combate. Eu estou colocando. A galera está curtindo, está comentando. Seja bem-vindo para comentar, para curtir. Se tiver que fazer algum comentário ruim, pode fazer, esteja à vontade, tá? Seja bem-vindo. Isso aqui é um local democrático, de verdade. Um abraço. Pax.